Obrigada, Marcelo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Falar rapidamente sobre o CEBEDES. O CEBEDES é um conselho empresarial, como diz o nome, né? Congrega mais de 60 grandes grupos empresariais aqui no Brasil, está fazendo esse ano 20 anos e faz parte de uma rede global que está presente em 30 países. Então, muitas das nossas ações, muitas vezes são, como a gente trata de desenvolvimento sustentável, muitas vezes é criar benchmarks que a gente vai, junto com outros parceiros, como o GRI e outros, evoluindo no campo da sustentabilidade, dando mais concretude para indicadores, para avanços que essas questões vão ter nos diversos setores. Todo mundo já falou, André já falou, Miguel já falou, Marcelo também, então eu vou passar sobre isso, mas só lembrando o que o Marcelo acabou de mostrar aí foi o trabalho que a gente fez dentro do CEBEDES, as empresas, mostrando a oportunidade e os desafios que tem na NDC brasileira. Então, antes mesmo, enquanto a gente ainda estava discutindo esse processo, o setor empresarial se mobilizou e a gente, de diversas maneiras, dentro do CEBEDES, fazendo esse trabalho para as nossas empresas, usando a mesma metodologia que tem na NDC, para que isso fique mais fácil, justamente porque a gente queria, como a gente fez, entregar para o ministro do Meio Ambiente, entregar para a presidência. Então, a intenção era justamente que pudesse ser incorporado dentro da NDC brasileira o trabalho que a gente fez e a perspectiva do setor empresarial, usando todos esses setores. E uma preocupação, portanto, isso foi antes ainda da gente estar firmando com a NDC, e uma preocupação adicional foi estar presente em várias coalizões, representando tanto lá fora quanto aqui no Brasil, tornando o setor empresarial mais forte, a voz do setor empresarial mais forte dentro desse processo. Então, no Brasil, Marcelo está aqui como o grande moderador e representante da coalizão, que tem mais de 150 instituições. A gente está na Secretaria Executiva trabalhando para, num balance, numa governança muito apropriada de ONGs com o setor empresarial. A gente é parte da representação do setor empresarial em toda essa discussão muito madura que teve justamente da sociedade falando, vamos aproveitar esse momento de NDC brasileira. Na época tínhamos o impeachment da presidente Dilma, enfim, estava um momento conturbado e era necessário que o governo tivesse apoio. É uma questão, a gente entende a NDC como uma questão de Estado, uma questão de longo prazo, não é de um governo ou de outro, mas uma questão de longo prazo, né, até 2025, 2030, 2050. Esse estudo vai até 2030 e a gente está fazendo um de mais longo prazo até 2050. Então, aqui a gente fez parceria também com o Climate Bonds Initiative, enquanto estávamos discutindo todo o processo da NDC, estava muito claro que a questão da recessão, do momento político, não só político, mas financeiro no Brasil, era um gargalo, e a nossa filosofia é sempre de que a gente tem que dar as mãos e tentar ver as soluções e as oportunidades que existem nesse processo. O André falou um pouquinho disso, mas existem nichos, existe uma tendência global, e a gente fez as parcerias para isso. Uma das nossas parcerias foi na aliança estratégica junto com o SEB, que é o banco sueco, para a gente trazer green bonds para cá para o Brasil, quando isso, os títulos da dívida pública, mas títulos que possam ser rotulados como verde, né? Existe, para vocês terem uma ideia da dimensão dos valores que a gente está falando, a Agência Internacional de Energia, o World Resources Institute e o Banco Mundial calculam em 5 trilhões de dólares a necessidade anual de recursos para você estar caminhando para uma economia de baixo carbono. E o Acordo de Paris está prevendo 100 bilhões de dólares anuais. Então, esse gap enorme significa que você vai ter que fazer alguma reengenharia em todo esse processo. Uma delas é novo aporte de recursos, é evidente, mas outra maneira de fazer isso é você dar visibilidade ao que está sendo feito, né? Acho que a minha colega do Climate Bonds vai dizer isso, mas boa parte do que é green, não necessariamente, das duas formas, boa parte do que é green não necessariamente está rotulado como green, e às vezes o que é green não é tão green assim. É um processo emergente, né, mas é uma indicação importante, é assim que a gente vai caminhando aí para uma verificação de terceira parte, enfim, para a gente ir afinando isso e aproximando. O que é o objetivo final disso? Aproximar bons projetos, né, que a gente possa estar fazendo, das nossas empresas estarem fazendo com os recursos. O que é a tentativa, e isso sim é um dado real cada vez mais concreto de todo o setor financeiro,
é saber para onde está indo os seus recursos e ter mais previsibilidade deles. Então, o Green Bonds, e para quem aqui já viveu, né, Miguel, com certeza eu também, Ana, o mecanismo de desenvolvimento limpo, são processos muito mais complicados, que você busca adicionalidade e tudo. O Green Bonds é uma coisa simples, né? Você, para uma escala dessa, de alguma maneira você tem que fazer mecanismos financeiros simples. O Green Bonds, ele mexe com a reputação da empresa e ela diz para aquele investidor que, olha, eu estou fazendo isso aqui com um projeto que é verde, ou seja, que tem impacto ambiental positivo. Se amanhã isso é descoberto, se amanhã isso não acontece, é a reputação dela que está em jogo, e a gente sabe muito bem que é muito mais, o valor maior da empresa está muito mais nos seus bens intangíveis, como reputação, do que nos seus bens tangíveis. Então, essa é uma das alianças que a gente fez, né? O Women Business é outra aliança que surgiu pouco antes do Acordo de Paris, e justamente porque o World Business Rede, do qual a gente faz parte, a gente lida muito com soluções tecnológicas empresariais de baixo carbono, mas faltava uma narrativa que colocasse um pouco em ordem um discurso do setor empresarial, sobretudo, que estava muito diluído. Então, o Women Business veio, essa coalizão também global, ela veio com essa intenção de falar, bom, qual é a narrativa, quais são os principais pontos que a gente consegue acordar e dar visibilidade. E aí, desmatamento legal zero é um deles, mas sem dúvida também renovável na cadeia é um outro deles, enfim, precificação é um dado importante também. Esse dado, a precificação, é um outro ponto importante, né, que a gente também está trabalhando, muito aí nesse caso com CDP, com Carbon Disclosure Project, e aí trabalhando para que as empresas comecem a fazer, a colocar essa previsão do preço interno de carbono nos seus produtos e nos seus serviços. O Brasil, no ano passado, foi o que mais cresceu em números de empresas que começaram a fazer esse processo. Então, é também uma maneira das empresas se prepararem e falarem muito mais essa linguagem, né? Então, todos falaram sobre isso, sobre financiamento, a gente não podia passar despercebido sobre essa questão. Um dos estudos que a gente fez, reunindo os nossos CEOs no conselho de líderes que a gente tem, é ver de que maneira que a gente poderia estar ajudando, por exemplo, o BNDES, que também é associado ao CBEDS, a estar se reorganizando o seu papel de uma forma construtiva, a gente colocar isso de forma construtiva. E o que a gente viu é que o BNDES, que era responsável por 62% do financiamento de energia renovável, ele poderia estar fazendo outra forma de desenvolvimento para o país, e o BNDES já teve os seus indicadores de que foi para esse caminho. Não está dando mais subsídio a carvão e outros tantos medidas indicando uma economia de baixo carbono nos seus empréstimos, mas uma outra forma que ele podia fazer isso, por exemplo, seria usar debêntures de infraestrutura, como Green Bonds, ou hedge cambial, que é uma questão polêmica ainda, mas que a gente está caminhando para ver. O hedge cambial garantiria que as empresas pudessem pegar recursos fora, mas tivesse a atuação do BNDES fazendo o seguro desse câmbio nos recursos que ela fosse buscar fora. Então, a nossa atuação, né, acho que eu já falei da maioria dos nossos parceiros, mas a nossa atuação é sempre buscando que fique muito claro do lado do governo essas indicações. Então, uma outra publicação que a gente fez, por exemplo, de mobilidade, a gente busca que a gente tem uma janela de oportunidade, por exemplo, em concessões de ferrovias, que tenha indicações para que a gente, em ferrovia, não promova só o diesel, mas que a gente busque, talvez, alongar o prazo de 40 para 45 anos, enfim, mas indicadores de que a gente pode estar progredindo com uma economia de baixo carbono no longo prazo. Eu acho que essa é uma grande preocupação. E o motivo, isso aqui eu já falei um pouquinho, e o motivo principal, que eu acho que tem bastante a ver com esse evento, né, transportes, 30% da nossa NDC é energia e 46% dessa parte de energia está representado em transportes, é uma campanha global que a gente está fazendo, a gente é parte dessa campanha, e aí o Brasil tem uma condição muito superior aos demais países de estar fazendo parte dessa campanha, que é você reduzir em 50% em relação aos combustíveis tradicionais, usando biodiesel, etanol, enfim. E aí essa é uma parceria importante que a gente está com a Copersucar, com a Única, com a BBI, né? E tem um outro parceiro, não tem? O Brabio.
E a gente está começando esse processo agora, e é uma forma muito simples das empresas estarem se posicionando e se engajando, e de você fazer esse vínculo diretamente com a NDC brasileira, com o impacto que pode ter, né, e fazer pressão também, porque aí também a gente está falando do que a gente pode estar mexendo e atuando para destravar mecanismos regulatórios que possam estar travando. O Renova Bio é um importante processo aí dentro que vai também duplicar. Então, é uma plataforma que a gente vai juntar esforços. Acho que é basicamente isso. Qualquer dúvida aí que eu possa estar esclarecendo depois. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marina.